Nessa videoaula nós vamos falar sobre a histamina e os fármacos antihistamínicos. Para iniciar, eu gostaria de propor um problema para vocês. É o problema do Sr. CAMS, 37 anos, que procura o médico apresentando pápulas avermelhadas, elevadas e com intenso prurido, se manifestando nos braços, costas e pernas. Há alguns dias ele experimentou um molusco que não se lembra de ter comido antes, e após esse episódio, os sintomas surgiram gradativamente. Em outra ocasião, também teve sintomas após ingerir produtos derivados do mar, mas não necessitou de intervenção com fármacos. Ele não apresenta sintomas respiratórios ou edema de faringe. Qual será o provável diagnóstico desse paciente? Qual deve ser o tratamento nessa condição e qual o melhor fármaco a ser utilizado? Para que a gente possa entender o efeito dos fármacos antihistamínicos, é importante que nós conheçamos melhor a histamina. A histamina foi isolada de tecidos em 1927 por Best e colaboradores. Tá? Ela foi isolada de tecidos de mamíferos, e é daí que vem o seu nome, né? Que histos significa tecido. Amina derivada de tecidos. Né? A histamina hoje é reconhecidamente um mediador de processos alérgicos, mas também é um neurotransmissor do sistema nervoso central e um potente estimulador da secreção gástrica. Essas são as principais ações da histamina. No nosso organismo, a histamina é sintetizada a partir de um aminoácido, que é a histidina, e da ação catalítica da histidina descarboxilase, que leva à formação da histamina, tanto em neurônios quanto nas células parietais, gástricas, quanto nos mastócitos. Assim, a histamina está presente em granulócitos, como os mastócitos ou basófilos, né? Lembrando que os mastócitos são células residentes e os basófilos, células que estão presentes na circulação. E a histamina está presente em neurônios histaminérgicos, neurônios que liberam histamina, além de também estar presente em venenos de animais, em algumas plantas e até em algumas bactérias. A histamina produz seus efeitos mediante ativação de receptores metabotrópicos e são conhecidos 4 receptores para histamina, de H1 a H4. O receptor H1 é bastante conhecido por sua localização no sistema nervoso central, mas ele também está presente no músculo liso, vascular e em alguns outros tecidos. Ele é acoplado à proteína GQ. Já o receptor H2 é muito conhecida sua localização na mucosa gástrica como um receptor acoplado à proteína GS, embora ele também esteja presente no sistema nervoso central. Os receptores H3 e H4 também são descritos, o H3 na pré-sinapse neural, como sendo o receptor acoplado à proteína GI, o H4 em células hematopoéticas, também sendo acoplado à proteína GI. Entretanto, do ponto de vista da farmacologia, nós não temos fármacos que são usados clinicamente e que atuam nesses receptores H3 e H4. A histamina tem uma série de ações importantes, né? Uma primeira ação que a gente precisa destacar é a sua participação em respostas alérgicas, nas quais a liberação de histamina pode ser acompanhada de outros agentes pró-inflamatórios, como é o caso de mediadores lipídicos. Isso é muito relevante porque as doenças alérgicas são doenças que afetam um número cada vez maior de pessoas ao longo das últimas décadas, existindo algumas teorias para isso, como a teoria da higiene, que preconiza que quanto mais você protege uma criança no período da infância, maior a possibilidade de que aquela pessoa vai desenvolver respostas alérgicas. Então, parece ter uma correlação com um modo de vida mais moderno. Né? Também é importante a participação da histamina em praticamente todas as respostas anafiláticas, né, que seriam causadas por uma liberação massiva de histamina dos mastócitos.
A histamina tem o efeito vasodilatador, né? É por isso que ela também contribui para reações inflamatórias agudas. Então, ela é um potente indutor de edema, né? Ela leva ao aumento da permeabilidade vascular também. E na mucosa gástrica, a produção de histamina por células que estão ali naquele local, na vizinhança, células parietais, né? Vai tem um papel importante para a secreção do ácido gástrico. No sistema nervoso central, a gente tem a liberação de histamina por neurônios histaminérgicos. Geralmente, esses neurônios se projetam do hipotálamo para diferentes regiões do cérebro. E é muito importante a correlação entre o receptor H1 e a manutenção do estado de vigília. Então, atuando no receptor H1, a histamina contribui para manter o estado de vigília, ou seja, o estar acordado. Mas também a histamina via receptores H1 ou H2 tem outros papéis no sistema central. Ela ajuda no controle da temperatura corpórea, ela permite a modulação da ingestão de água e de alimentos. Tá? Esses efeitos centrais da histamina são relevantes de forma que alguns fármacos que são antagonistas de receptores H1 são utilizados por questões relacionadas ao sistema nervoso central, por exemplo, para a prevenção da cinetose, que é o enjoo de movimento. Esse é o uso terapêutico do Dramin, que é o dimenhidrinato, mas também da difenidramina. Tá? Então, é um uso por uma questão relacionada com a presença do receptor H1 no sistema nervoso central. Nas respostas alérgicas, por sua vez, a liberação de histamina vai ocorrer por um mecanismo que é entendido como sendo dependente do sistema imune. Como é este mecanismo? O primeiro contato com um alérgeno, e o alérgeno pode ser de diferentes origens, pode ser o pólen, a poeira, um alimento, enfim. O primeiro contato com um alérgeno geralmente não leva a uma resposta alérgica, porque nós ainda não somos capazes de reconhecer aquele padrão molecular como um alérgeno. Nossos mastócitos não são capazes de reconhecê-lo e elaborar uma resposta contra ele. É por isso que outras células vão fazer esse processamento e vão levar à produção de anticorpos do tipo imunoglobulina E. Então, é a presença desses anticorpos IgE que vai permitir o reconhecimento desse patógeno nos próximos contatos. Então, no segundo ou nos próximos contatos, nós já teremos a expressão de imunoglobulina E, que vai intermediar o reconhecimento do mastócito por esse alérgeno, ativando essa célula e fazendo com que essa célula libere os conteúdos dos seus grânulos. Então, esse processo, conhecido como desgranulação dos mastócitos, né, permite a liberação não apenas de histamina, mas também de serotonina e de enzimas lisossomais que estão presentes nos grânulos dessas células. Então, de forma geral, nós podemos considerar que é um mecanismo dependente realmente do sistema imune. Também é interessante mencionar que a relação com o sistema imune não é a única forma de haver a desgranulação dos mastócitos com a consequente liberação da histamina. Tá? Essa liberação pode ocorrer independente de sensibilização prévia. Isso é descrita para algumas drogas. Por exemplo, é muito comum na prática clínica ocorrer respostas alérgicas ou até anafilaxia ao uso de analgésicos opioides, como a morfina, ao uso de bloqueadores neuromusculares, como a tubucurarina e outros bloqueadores neuromusculares, ao uso de alguns anestésicos locais. É relativamente comum ocorrer respostas alérgicas. E essa resposta alérgica pode ocorrer logo na primeira vez que a pessoa utiliza o fármaco.
Tá? Essa resposta alérgica é entendida como uma resposta independente da sensibilização prévia, porque ela ocorre mediante a interação dessas substâncias, desses fármacos, diretamente com a superfície do mastócito. E a partir dessa interação, né, já ocorre a desgranulação dos mastócitos. Então não precisa da formação de anticorpos do tipo imunoglobulina E. Esse é o caso de algumas substâncias sintéticas, como o composto 4880, que é uma substância polimérica, assim como para alguns mediadores inflamatórios, como a bradicinina, pode levar à desgranulação dos mastócitos, a substância P, que é um neuropeptídeo, tá? E a somastostatina também podem levar à desgranulação dos mastócitos. Mas isso também pode ocorrer a partir de peptídeos de venenos, né? Pode ser tanto venenos ofídicos ou de insetos, ou até de toxinas presentes nesses venenos, como fosfolipases. O efeito da liberação de histamina, né, vai se manifestar principalmente na pele e nas vias aéreas, porque são os tecidos que funcionam como barreira, então eles têm uma quantidade maior de mastócitos. Na pele, né, os efeitos da histamina já são conhecidos há bastante tempo. Tem um trabalho publicado na Nature em 1985 pela doutora Susan Brain, do King's College, em Londres, que mostrou que a administração de histamina na dose de 500 nanomols, né, na pele humana, aqui seria o braço humano, né, leva à formação de uma resposta inflamatória causada pela presença de vasodilatação, né, o aumento do fluxo sanguíneo e consequentemente a vermelhidão, e também o aumento da permeabilidade vascular com a consequente formação de edema. Tá? Efeitos que são mediados principalmente pelo receptor H1, porque eles podem ser bloqueados por antagonistas de receptores H1, como a pirilamina. Tá? Então, foi isso que foi demonstrado em humanos por esse trabalho de 85. Tá? Então, esse trabalho também é mostrado o efeito de outras substâncias, como a substância P, que é um neuropeptídeo, o peptídeo vasoativo intestinal, que é o VIP, e o CGRP, que é um neuropeptídeo também, que tem apenas tem maior efeito vasodilatador do que modular a permeabilidade vascular, então leva muito mais a uma vermelhidão do que a um inchaço no local injetado. No trato respiratório, nós também temos uma quantidade importante de mastócitos que liberam histaminas que, através da sua ação no receptor H1, levam à produção de muco e à contração do músculo liso de brônquios e de bronquíolos, né, que são características também de respostas alérgicas. É daí que vem os usos clínicos de substâncias que são antagonistas de receptores H1, porque ao bloquear o receptor H1, bloqueia-se esses efeitos da histamina nas reações alérgicas. Então, esses fármacos servem para tratar rinite, urticária, dermatites, irritações de garganta e de narinas, e são fármacos como a clorfeniramina, um fármaco de primeira geração, a loratadina e a cetirizina, que são fármacos de segunda geração. Nesse slide, vocês podem ver vários fármacos que são antagonistas de receptores H1, conhecidos como antihistamínicos ou antialérgicos. A gente encontra aqui fármacos como a carbinoxamina, um fármaco que frequentemente está associado a outros fármacos para tratar sintomas da gripe ou sintomas de resfriado. Nós encontramos aqui também fármacos como a difenidramina, que é o difenidrin, e o dimenidrinato, que é o Dramin, que são muito mais conhecidos, na verdade, pelo tratamento da cinetose, do enjoo de movimento, mas tem efeito
Esse efeito ocorre via receptores H1, né, o bloqueio de receptores H1. Mas também nós temos fármacos como a clorfeniramina e a desclorfeniramina, que é o princípio ativo do polaramine, tá? Ou fármacos como a prometazina, que é uma fenotiazina, tá? Que é o Fenergan, que é um dos fármacos que tem efeito de bloqueio de receptores H1, e todos esses fármacos são fármacos mais antigos, chamados de fármacos de primeira geração. Tá? São fármacos que permeiam bastante o sistema nervoso central e com isso bloqueiam o receptor H1 no sistema nervoso central, levando ao principal efeito indesejado dos antihistamínicos, que é a sonolência. Por sua vez, fármacos considerados de segunda geração incluem a loratadina, que está presente no Claritrin, a fexofenadina, que está presente no Allegra, e a cetirizina, que é o Cetrizin ou Aletir, né? São os nomes comerciais. Os fármacos de segunda geração permeiam menos a barreira hematoencefálica e acessam muito menos o sistema nervoso central, não bloqueando da mesma forma que os de primeira geração, os receptores H1 no sistema nervoso central. Então, eles causam muito menos ou nenhuma sonolência como efeito indesejado durante o tratamento das reações alérgicas. Também é importante mencionar que muitas vezes os antagonistas H1 são utilizados em combinações com outros fármacos. Eles comumente são encontrados em antigripais, como Naldecon, no caso Naldecon noite, que é formado pela carbinoxamina, tá? Um aleato de carbinoxamina. Ele tem também a fenilefrina, que é um agonista alfa-1 para produzir efeito descongestionante nasal, e o paracetamol, que tem efeito antipirético, né, antitérmico e analgésico, tá, que é um inibidor de COX. Então, é um antihistamínico, um vasoconstritor e um inibidor de COX, no Naldecon noite. O Naldecon dia não tem o antihistamínico. Tá? Então, eu associo o bloqueio do receptor H1 central, que causa a sonolência, a uma preparação que vai ser usada durante a noite, quando essa sonolência seria mais vantajosa. Um outro exemplo seria a coristidina D, que além da fenilefrina e do ácido acetilsalicílico para produzir efeito analgésico, antitérmico, tem também o maleato de desclorfeniramina, que é um antagonista H1, né, para tratar os sintomas de alergia. E ainda na preparação tem a cafeína, que é uma substância que tem efeito estimulante, né, embora seja controverso entre as diferentes pessoas, a cafeína é utilizada pelo seu efeito estimulante, que se contrapõe à sonolência causada pela desclorfeniramina. Um último exemplo é o celestamine, que tem desclorfeniramina e um corticoide, que é a betametasona. Assim, esses antagonistas H1 ou antihistamínicos, antialérgicos, são utilizados para tratar uma variedade de condições alérgicas, que vão desde a rinite alérgica, urticárias, conjuntivite alérgica, dermatite atópica, vários tipos de dermatites e condições alérgicas, mas também são utilizados, alguns deles, né, para tratar a cinetose, aqueles que têm maior efeito central. Os antagonistas H1, de forma geral, têm boa absorção oral, então são utilizados pela via oral, têm metabolização hepática e excreção renal. Os fármacos de segunda geração, então, são menos lipofílicos e penetram menos, né, da barreira hematoencefálica, causando menos efeitos sedativos centrais. E alguns deles, além de bloquear receptores H1, também podem produzir efeito anticolinérgico, né? Bloqueando também receptores muscarínicos. Tá? É o caso da difenidramina, da prometazina e da
pirilamina. Aqui nós temos uma tabela que mostra um pouco desses efeitos, bem como da duração de ação. Então, em relação à duração de ação, nós temos fármacos como a difenidramina, que tem 12 horas aproximadamente de ação, assim como a cetirizina, que tem de 12 a 24 horas, a loratadina, que tem 24 horas de duração aproximadamente, e fármacos com menor tempo de duração, como a prometazina e o dimenhidrinato. Esses fármacos variam em relação à atividade sedativa. Os fármacos de primeira geração têm maior atividade sedativa. Os únicos dois de segunda geração aqui são a loratadina e a cetirizina. Os fármacos como a difenidramina, dimedrinato e prometazina têm maior atividade anticolinérgica, por isso também são mais utilizados pelo seu efeito anticinetose, coisa que os fármacos de segunda geração não o fazem. Então, isso permite um uso diferente para a difenidramina e o dimedrinato, mas também a prometazina. Os antihistamínicos, quando usados terapeuticamente, são considerados fármacos bem tolerados. Eles induzem reações adversas, mas essas reações adversas estão relacionadas com a sonolência leve ou moderada e são mais frequentes com fármacos de primeira geração. Fora isso, são descritas reações consideradas raras apenas e que envolvem vários sistemas, como o sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal e até sistema nervoso central, dentre outros. É muito importante que a gente abra um parênteses aqui e fale sobre o receptor H2, porque a histamina é um potente agente que estimula a secreção de ácido gástrico. Isso porque a histamina tem receptores H2 nas células parietais que levam a essa estimulação do ácido gástrico. E em muitas condições, a liberação de histamina, não só histamina, mas também gastrina, acetilcolina, estimula essa liberação de ácido gástrico, que é deletério para a própria mucosa gástrica, embora a mucosa gástrica tenha mecanismos de regular negativamente essa liberação de ácido gástrico, é o caso da prostaglandina E2 ou da prostaciclina, ou até de levar à produção de muco e de bicarbonato, que são protetores para a mucosa gástrica. Entretanto, frequentemente ocorre um desbalanço entre esses fatores protetores e agressores, e o ácido gástrico passa a causar lesões na mucosa gástrica, como é o caso da úlcera péptica ou como é o caso da esofagite de refluxo. E nesse sentido, alguns fármacos podem ser utilizados, inclusive fármacos que bloqueiam, que são antagonistas dos receptores H2, como é o caso da cimetidina, da ranitidina, famotidina e nisatidina, que são utilizados para tratar condições como úlcera péptica e esofagite de refluxo. É interessante mencionar que esses antagonistas H2, no sentido mais literal da palavra, também são antihistamínicos. Entretanto, o termo antihistamínicos é utilizado para os antagonistas H1, aqueles fármacos que têm o efeito antialérgico.